Todos os dias a humanidade gasta, sei lá, bilhões de dólares e uma quantidade bizarra de energia lutando uma guerra totalmente silenciosa contra a natureza do nosso próprio planeta. É uma batalha constante, com certeza. Pois é. A Terra, com toda a força que tem, quer misturar absolutamente tudo, e nós, por outro lado, somos uma espécie meio obcecada em separar as coisas. E nessa nossa investigação de hoje, nosso mergulho profundo nos documentos sobre a química do dia a dia, o foco é exatamente esse mundo oculto. E é a lente perfeita para a gente enxergar a química básica, porque muita gente acha que isso é coisa só de laboratório chique, né? Nossa, sim, aquela coisa bem engessada. Exato, um ambiente estéril. Quando, na verdade, a química dita as regras do jogo para nossa sobrevivência aqui. E para entender esse impulso da natureza para a mistura, os textos trazem um ponto de partida que é bem divertido. Ah, eu adorei essa parte. O clássico vulcão de feira de ciências. O terror dos professores de química. Sim, aquele de papel machê, argila toda pintada e a tal da lava vermelha borbulhando. Só que as fontes são bem claras em desmistificar isso. Não tem nada de magma derretido ali. Nem um pouco. É uma reação que só rola porque a gente junta coisas muito diferentes, tipo vinagre, detergente, corante e bicarbonato de sódio. Então, ok, vamos desvendar isso. O que está acontecendo de verdade ali dentro? Bom, a mecânica da coisa é fascinante. A gente não tá só jogando um monte de coisas num pote e torcendo para dar certo. O vinagre tem ácido acético na composição e o bicarbonato de sódio é uma base. Certo. Aí, quando eles entram em contato, bum! Acontece uma reação química que libera dióxido de carbono. Que é um gás, no caso. Isso, um gás. E é aí que entra o pulo do gato com o detergente. Ele funciona como um surfactante. Tipo, ele muda a textura do líquido? Mas isso, ele altera a tensão superficial. Isso faz com que ele consiga prender esse gás que está tentando escapar, criando milhares de bolinhas. É isso que forma aquela espuma enorme que transborda do vulcão. Caramba. E a gente achando que era mágica na escola. Pois é, mas o ponto crucial dos documentos é que essa reação visual toda só existe porque a gente força a união dessas substâncias que estavam quietinhas, isoladas. A gente cria a mistura. O vulcão acaba sendo um modelo em miniatura do universo. E isso me leva à primeira grande quebra de expectativa do nosso material. A gente tem a tendência de olhar para as coisas na nossa mesa ou os produtos ali no armário do banheiro e achar que eles são feitos de uma coisa só. A famosa ilusão da pureza. Exatamente. A gente acha que tudo é puro. E eu estava lendo e criei até uma analogia para quem está acompanhando a gente tentar visualizar. Imagina que uma substância pura é como um músico solo tocando uma única nota. O som é idêntico e inconfundível, certo? Isso, perfeitamente igual sempre. Já uma mistura seria como uma banda inteira tocando junta, onde cada instrumento traz um som diferente para a música. Faz sentido? Faz total sentido. A ciência define a pureza de um jeito extremamente rigoroso. Uma substância pura é formada por só um tipo de elemento ou composto. As propriedades físicas não mudam nunca. Ponto de fusão, essas coisas, né? Exato. Se você testar o ponto de ebulição, vai ser sempre o mesmo. A água destilada é o exemplo perfeito citado nas fontes. Mas essa não é água da torneira, certo? Não longe disso. A água destilada passa por processos violentos de vaporização para tirar todos os íons, qualquer mineral ou gás dissolvido. Ela fica muito estável, o que é vital para pesquisas científicas. Porque qualquer sujeirinha arruinaria um experimento. Sem dúvida. Mas peraí, deixa eu tentar levar isso para o lado prático. Se alguém for no supermercado pegar um pacote de sal que está escrito gigante lá, 100% puro, isso é uma mentira técnica então. A indústria e a ciência não falam a mesma língua. Não falam mesmo. O puro ali no comércio quer dizer só que não botaram areia ou farinha para render mais, entende? Que não tem adulterantes. Ah, entendi. Mas pela química, aquele sal de cozinha tem iodo, porque a lei obriga, tem antiumectante para não empedrar no saleiro, tem um monte de minerais. É uma baita de uma mistura. Indiscutivelmente. A pureza química de verdade é algo raríssimo fora de um laboratório fechado.
99% das coisas que a gente toca são misturas. Voltando para aquela analogia da banda que eu falei. Numa mistura, então, a banda tá tocando. Mas o que acontece com os músicos? Eles deixam de ser quem são? Essa é a melhor parte da sua analogia. Numa mistura, os músicos estão na mesma sala, tocando a mesma música, mas cada um ainda está segurando o próprio instrumento. Eles não viram um super instrumento bizarro? Não, eles não se fundem. Na química, isso significa que os componentes não perdem as características individuais. O sal na água ainda é salgado. A água ainda ferve. Isso. As moléculas não criam amarras irreversíveis. E é por manterem essa identidade que mais pra frente a gente consegue usar a física para separar todo mundo de novo. O que é incrível. E olhando para o passado, dominar essa tal banda de elementos é o que gera progresso, né? Nossas anotações trazem a história da Marie Curie. O que é fascinante aqui é que o trabalho dela, que revolucionou a ciência, foi literalmente focado nisso. Ela processava misturas bem complexas de minerais, não era? Exato, processamento exaustivo. Ela isolou elementos super específicos que estavam perdidos dentro de misturas brutas. E foi assim que ela desvendou a radioatividade. A natureza não entrega nada limpinho num pacote. A gente tem que ir lá e garimpar. E o engraçado é que as fontes botam o trabalho colossal da Marie Curie lado a lado com outro exemplo de mistura bem mais humilde. A vitamina de frutas do café da manhã. Isso mesmo. De um lado, minerais radioativos, do outro, leite, maçã, banana e adoçante no liquidificador. É um contraste muito cômico, mas a física é a mesma, né? A física fundamental, sim. O motor do liquidificador aplica energia mecânica, quebra as fibras e dispersa as partículas no leite. Vira o que a gente chama de suspensão. Só que numa vitamina é muito óbvio que tem várias coisas ali. A cor da fruta fica visível, a textura fica mais grossa. O grande problema, e onde a coisa fica bem louca, é que muitas misturas são totalmente invisíveis. É verdade. E a água é meio que a mestra dos disfarces na natureza. Por que a água é tão boa em esconder o que a gente mistura nela? Tudo se resume à estrutura da molécula dela. A água tem uma polaridade elétrica. É como se ela fosse um ímã minúsculo. Um lado positivo e um negativo. Exatamente. E esse ímã atrai as moléculas de outras substâncias. Sais, por exemplo. A água vai puxando e separando essas substâncias até o nível iônico. Caramba, é uma escala muito pequena. Tão pequena que a luz passa direto. E se a luz não bate e reflete de um jeito perceptível, a nossa visão simplesmente não consegue enxergar as partículas. Fica transparente. Fica dissolvido e invisível a olho nu. Nosso olho não tem resolução para isso. Faz todo sentido quando a gente olha para a natureza. O planeta depende dessa mecânica. A chuva cai, escorre pela rocha e a água vai arrancando os sais minerais da pedra sem ninguém ver. O mar faz muito isso com as falésias. Sim, as ondas batem sem parar, causam erosão. E a água do mar engole as partículas. Até o vento, agitando as ondas, obriga o gás oxigênio a se dissolver no oceano, o que mantém os peixes vivos. É uma máquina de misturar as coisas sem parar. Implacável, né? Muito. Mas aí, lendo isso tudo, eu fiquei com uma dúvida quase filosófica. Se a água esconde as coisas tão bem, como a gente sobreviveu como espécie por tantos milênios? Como assim? Ué? Como a gente confia nos sentidos para não beber algo envenenado se a visão é enganada tão fácil por líquidos transparentes? Ah, entendi. Bom, a resposta evolutiva é que a gente nunca terceirizou tudo para um sentido só. A visão erra, mas a nossa matriz sensorial é um sistema redundante maravilhoso. Olfato, o paladar, o tato. Exato. Eles trabalham juntos para decodificar os elementos que não perderam as propriedades mesmo estando misturados. As fontes trazem um estudo de caso muito bom para ilustrar isso na prática. O consumo de uma simples sopa de legumes. Ah, sopa. Classificada lindamente pelos nossos textos como uma mistura heterogênea. Com certeza. Vamos fazer um raio-x do que os nossos sentidos percebem quando um prato de sopa chega na mesa? Começando pela visão? Uma cor. E os legumes bloqueiam a luz totalmente. Então a visão já avisa que ali tem mistura. E o cheiro? O calor da sopa quente dá energia para as moléculas aromáticas evaporarem. Quando elas chegam no nosso nariz, é meio que um pacote de dados sobre o que tem ali. E na hora que a gente come, o paladar já atua como um laboratório de química primário, né? Avaliando se o negócio é azedo, amargo, doce ou, no caso da sopa, salgado. E não podemos esquecer do tato dentro da boca.
Nossa, verdade. A textura da comida. A língua e os dentes percebem as diferenças de densidade. Uma fatia de cogumelo é super macia, ela cede rápido. Já um pedaço de cenoura ou uma folha de alecrim são mais duros, oferecem uma resistência mecânica. O cérebro processa tudo isso junto e conclui: ok, não estamos comendo uma coisa só. Existem múltiplos componentes independentes aqui. Os documentos também falam sobre como os estados físicos da matéria convivem num prato de sopa. Tem o sólido dos legumes, o líquido do caldo e o gás do vapor e dos aromas subindo. E tem o teste final, que é puramente físico. Se a gente deixar a sopa esfriar na panela e não mexer mais... Ela se divide. Exato. A energia térmica cai e a gravidade assume. O que é mais pesado, ou melhor, tem mais densidade, vai para o fundo. Forma uma camada sólida lá embaixo. E o que é mais leve... Tipo o óleo do caldo ou a gordura, vai boiar e fazer aquela película na superfície. Essas fases visíveis provam que nada ali se fundiu de forma irreversível. E aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa investigação. Porque a sopa a gente quer comer misturada mesmo. Mas grande parte do avanço humano exige o processo contrário. A gente precisa tirar aquele músico solo de dentro da banda. Sem isso não tem civilização moderna. Pois é, a engenharia de separação de misturas é a nossa grande ferramenta. Como a gente reverte essa bagunça toda? A gente pega a física, que observou a densidade, a gravidade, o tamanho das coisas, e usa contra a própria mistura. Os textos mostram que a gente faz isso nas coisas mais banais, tipo o ir na feira livre. O método mais antigo de todos. Sim, olhar para a bancada de frutas e avaliar a cor, o cheiro, se tem furo de bicho. Quando a gente escolhe as maçãs boas e deixa as estragadas para trás, a gente está aplicando ciência, o método de catação. A catação é o método macroscópico por excelência. A separação manual, usando as nossas mãos e olhos. Funciona super bem para grãos de feijão na cozinha ou na feira. Mas e na indústria? Ninguém vai catar moléculas com uma pinça, né? Aí que está o gargalo. Para manter cidades inteiras funcionando, a gente precisa manipular as leis da termodinâmica e da gravidade em grande escala. E o exemplo colossal que as anotações dão é o da água do mar. A gente precisa de sal para comida, para conservar alimentos. Como uma salina separa o sal se a água esconde ele tão perfeitamente? Se conectarmos isso com o quadro geral da termodinâmica, a resposta é a evaporação. O ponto de ebulição da água é muito diferente do cloreto de sódio. O sal aguenta mais calor. Muito mais. Nas salinas, eles espalham a água do mar naqueles tanques rasos enormes e deixam o sol fazer o trabalho. As moléculas de água esquentam, ganham energia, viram gás e vão embora. E o sal fica lá no fundo. Porque ele precisaria de um calor infernal para evaporar. Fica só o sólido brilhando no chão. Mas os documentos também trazem um problema real nisso aí. A água do mar não vem limpinha só com sal. Tem a arrebentação das ondas, a erosão, e acaba vindo muita areia para os tanques. E ninguém quer mastigar areia na comida, não é mesmo? Imagina. Então, como a salina resolve isso se a areia também não evapora? Eles usam um passo antes da evaporação, chamado decantação. É pura física de fluidos. Eles enchem um tanque com essa água salgada cheia de areia e deixam em repouso absoluto. Tipo a sopa esfriando. Exatamente o mesmo princípio. A areia é muito mais densa que a água, a atração gravitacional vai puxando a areia para o fundo até depositar tudo lá embaixo. É o que acontece quando a gente mistura água e óleo também, né? Formam duas camadas. Isso, a estratificação por densidade. A diferença é que a areia é sólida. No caso de água e óleo, que são líquidos, os laboratórios usam decantação com funis especiais. O líquido mais pesado escorre por uma válvulazinha embaixo que o cientista fecha rapidinho quando chega no líquido mais leve. É um nível de controle absurdo. Mas separar sal para comida ou óleo para indústria é uma coisa. Nossas fontes focam num ponto que é caso de vida ou morte. Água potável. Isso. Tirar a água do rio e ver que ela tá cheia de sujeira e bactérias que podem acabar com a gente. É aí que o método de filtração salva o dia. E eu fiquei fascinado com o destaque que eles deram para uma tecnologia analógica incrível. O filtro de barro brasileiro. Sim,
Como que um vaso de barro compete com processos industriais para limpar a água? O filtro de barro é uma obra-prima de engenharia de materiais porosos e ele não precisa de tomada nem pressão de cano, só usa a gravidade. Por uma vela de cerâmica. E essa vela funciona como uma peneira. Como um labirinto microscópico. Os furinhos na cerâmica são mas tão pequenos que a água passa em gotas, mas as sujeiras, os parasitas e as bactérias ficam todos presos pelo caminho. Eles não cabem no furo. É uma barreira física literal que salva vidas. E por falar em barreiras e forças mecânicas, o documento fecha listando mais 3 métodos clássicos da nossa sobrevivência. O primeiro brinca com a aerodinâmica, que é a ventilação. É a solução antiga para a agricultura, né? Separar o grão da casca. Jogando para cima. Isso. O grão é pesado e a casca é muito leve e espaçosa. Quando você joga tudo para cima, o vento leva a casca para longe e o grão pesado cai de volta no cesto. Maravilhoso. E se a gente trocar o vento por água fluindo, temos um método da levigação. O princípio dos garimpos históricos para achar ouro. A água lavando a terra. Sim, a diferença de densidade é absurda. A correnteza de água tem força para arrastar a terra, mas o ouro, por ser muito denso e pesado, resiste à correnteza e fica travado no fundo do prato de garimpo. E por último, para fechar o nosso kit de separação, tem um que parece ficção científica velha, mas é vital para a reciclagem hoje: a separação magnética. Essa esquece a gravidade e o peso e foca só no eletromagnetismo. Mas esteiras de reciclagem têm milhares de toneladas de lixo misturado. Plástico, papel, vidro, metal, tudo junto. Aí eles colocam ímãs industriais gigantes por cima da esteira. O campo magnético é tão forte que atrai e puxa violentamente os metais ferrosos lá de dentro, separando tudo sem ninguém colocar a mão. Incrível! Então, para resumir o nosso mergulho profundo hoje, a gente foi do vulcão de escola borbulhando até ímãs gigantes separando o lixo. E a conclusão é que a gente só está aqui hoje porque aprendeu a olhar para a matéria, mapear os defeitos e as qualidades com os nossos sentidos e usar a física para desembaraçar as coisas. Isso levanta uma questão importante se a gente pensar no arco todo da discussão. Qual questão? A gente passou todo esse tempo falando sobre como o planeta opera. O vento quebrando rocha, a água dissolvendo sal, as ondas revolvendo as coisas. O planeta inteiro é uma máquina de fazer entropia e misturar tudo o tempo todo. É uma fusão perpétua. Precisamente. E em total oposição a isso, nós observamos essa energia absurda que o ser humano gasta, projetando filtros de cerâmica labirínticos, construindo tanques gigantes de decantação, operando eletroímãs. Tudo isso só para ter as substâncias isoladas de volta. Dá muito trabalho. Muito. O que me faz concluir que a infraestrutura da nossa sociedade é, no fundo, uma gigantesca rebelião contra a natureza fundamental da Terra. Nós somos os guardiões da ordem num planeta que adora o caos. Caramba, essa é uma lente brutal e muito fascinante pra gente enxergar a rotina, hein? E bem real. Com certeza. O simples ato de abrir uma torneira não é só ligar um cano. É meio que o troféu de uma guerra física contínua contra as leis do universo. E eu acho que essa é uma provocação excelente para quem está escutando a gente parar para refletir. Da próxima vez que beber um copo de água bem gelada. Isso aí. Quando encherem o copo com aquela água cristalina e perfeitamente filtrada, pensem em toda essa engenharia invisível. Bom, a nossa análise fica por aqui. Até a próxima investigação. Até lá!